Olá, muito boa noite para você ligado aqui na Record News. Agora são 5 horas e 58 minutos com imagens ao vivo da Praça do Papa. O Link Espírito Santo desta quinta-feira, 14 de dezembro, está no ar. Veja agora o que vai ser destaque no programa de hoje. Crianças com câncer têm tratamento suspenso aqui em Vitória por falta de medicamento usado na quimioterapia. Polícia pede ajuda da população para identificar bandidos que agem nos ônibus da Grande Vitória. Lojas colaborativas. Novo modelo de negócio vem atraindo pequenos empresários. E em Colatina, o comércio está otimista com as vendas de Natal. Agora, no Link Espírito Santo. Muito obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Um projeto de lei que tramita no Senado pode tornar obrigatório o registro em áudio e vídeo às abordagens da polícia a suspeitos e ações que exijam aí o uso da força policial. Se aprovado, o projeto prevê ainda que essas gravações sejam mantidas por 5 anos e esse é o tema da nossa enquete de hoje. Não é isso, Manu? Boa noite para você. Boa noite, Adriana. Nossa enquete de hoje quer saber se você concorda com as abordagens que as abordagens policiais sejam gravadas. Você vota lá na nossa enquete, sim ou não, pelo portal rsim.com.br/enquete e participa também pelas redes sociais usando a hashtag LinkES, pelo Instagram, Facebook, Twitter e também pelo nosso WhatsApp, pelo número 99252-5007. Manda a sua opinião que a gente vai ler aqui ao vivo. Isso aí, vota, manda a sua opinião, eu estou esperando a sua participação, afinal de contas é você que me ajuda a fazer o programa aqui todos os dias, não é isso, Manu? É isso aí. Agora vamos para as notícias do dia, Manu, olha só que história absurda. Crianças com câncer estão tendo de interromper o tratamento aqui em Vitória porque um medicamento essencial para a quimioterapia está em falta, é a dactinomicina. O problema já se arrasta há meses e se agravou agora em novembro, quando o estoque foi zerado. Apesar das solicitações feitas pelo Hospital Infantil da capital e da determinação da Justiça, o Ministério da Saúde ainda não cumpriu com o estabelecido para regularizar o estoque da dactinomicina. O medicamento é insubstituível no tratamento do câncer infantil, mas o Ministério alega dificuldades na importação do remédio. Esse argumento de que há uma dificuldade na importação não é verídico, né? Posteriormente, o Ministério da Saúde, ele alegou que já havia firmado um novo contrato para a importação desse medicamento, só que o prazo que eles haviam fixado, que era até setembro, início de setembro, foi descumprido. Questionado mais uma vez, o Ministério da Saúde alegou que o laboratório contratado é que estava em atraso no cumprimento do contrato. Desde 2016, foram pedidos 840 frascos do medicamento para serem encaminhados ao Hospital Infantil, mas até hoje somente 202 chegaram. No mês de novembro, o estoque chegou a 0 e, se nada for feito, dezembro caminha para a mesma situação. Restam apenas 2 frascos do medicamento no Hospital Infantil de Vitória e, por conta disso, tratamentos estão atrasados. Alguns, inclusive, já foram até suspensos. O que acontece é que até hoje o estoque não está regularizado. Nós temos, segundo a última informação, 10 pacientes que estão com tratamento em atraso, 5 que tiveram tratamento interrompido antes do tempo necessário por falta do medicamento e alguns pacientes que já tiveram recidiva da doença em virtude da ausência do medicamento. A Defensoria Pública aqui no Espírito Santo quer o bloqueio das contas do Ministério da Saúde para garantir a compra da dactinomicina. A Defensoria agora está fazendo um levantamento dos valores que seriam necessários serem bloqueados no orçamento do Ministério da Saúde para a compra do medicamento para aqueles pacientes que hoje estão em tratamento no hospital infantil. Pelo levantamento que foi feito até agora, orçamentos que fizemos com 2 importadoras, de que tivemos notícia, seria cerca de R$150 mil, né, que seriam bloqueados para que houvesse a compra desse medicamento. A Luísa, mãe da Ana Luísa, sabe como é o sofrimento de quem precisa do medicamento e não tem. Foi um desespero muito grande. Quando ela estava para fazer a químio, no dia de fazer a químio, eu fiquei sabendo, né, o hospital me avisou que não tinha mais. E não tinha mais como ser remanejada essas químios, porque o hospital estava sobrevivendo somente de remanejamento. A única alternativa foi importar o remédio por conta própria. Cada frasco custa, em média, R$1.000. Um laboratório me ligou, me
me fornecendo assim, ajuda mesmo. Falou, Luísa, você quer, a gente pode te ajudar a comprar. Você quer comprar um remédio para sua filha? Eu falei, eu quero. Eu dou um jeito, eu corro atrás, eu vendo o que eu tenho, eu faço qualquer coisa. Nesse momento, eu quero salvar a vida da minha filha. Então, foi o que nós fizemos. Aí começou todos os trâmites. Com no máximo 15 a 18 dias, eu já estava com o remédio dela aqui em Vitória. O tratamento da Ana Luísa terminou há 3 meses. Esse ano, o Natal será em casa e mais feliz. Mesmo assim, saber a situação de outras crianças internadas e sem o remédio entristece a pequena de 9 anos. É muito triste. Então você quer que eles também consigam o remédio igual você conseguiu para você ficar bem, para eles ficarem bem também, né? Claro. Bom, o Ministério da Saúde disse em nota que o medicamento está previsto para chegar ao Brasil nesta sexta-feira e prontamente será encaminhado aos estados de acordo com a demanda das secretarias de saúde. Mas disse que a aquisição desses medicamentos é de responsabilidade dos hospitais. Agora, esperar para ver se a quantidade de frascos encaminhadas aqui para o Espírito Santo será suficiente para garantir aí o tratamento das crianças capixabas. Bom, uma boa notícia para o consumidor capixaba. A partir do próximo domingo, os supermercados estarão de portas abertas, funcionando em horário especial. Quem tem as informações para a gente é o Rodrigo Schroeder. Adriana, de acordo com informações da Associação Capixaba de Supermercados, as lojas já poderão funcionar no próximo domingo, dia 17, e também nas vésperas do Natal, no dia 24, e do Ano Novo, no dia 31. A abertura é facultativa. Cada rede vai definir se vai abrir ou não. Algumas redes já anunciaram que vão sim abrir nesses domingos, sempre de 8 da manhã até às 6 da tarde. Então, quem deixou para comprar os produtos ou quem vai deixar para comprar os produtos das ceias de fim de ano para a última hora vai ter mais uma oportunidade, Adriana. Tá certo, Rodrigo, obrigada. Bom, a seguir, as informações sobre a chuva que voltou a preocupar os capixabas. Agora são 6 horas e 5 minutos, nós temos aí imagens ao vivo da Avenida Dante Michelini, ali na Praia de Camburi, em frente ao Clube dos Oficiais Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Estamos de volta com o nosso link ao vivo para todo o estado e agora nós vamos à nossa redação com o Sérgio Rangel. Ele traz para a gente outras notícias desta quinta-feira. Oi, Sérgio, boa noite para você. No sul do estado, foi a cidade que acumulou o maior PIB per capita de todo o Brasil. O município tem apenas 11 mil habitantes e um PIB per capita de R$ 513.134,13. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira e tem como base o ano de 2015. Só lembrando que a renda per capita é calculada dividido o produto interno bruto do município pelo número de habitantes. Apesar da liderança, a arrecadação foi a mais baixa dos últimos anos e a cidade acumula muitos problemas sociais por causa da alta concentração de renda. Já Vitória não manteve o mesmo resultado e caiu 2 posições entre todos os municípios do país, passando a ocupar a 33ª posição. O PIB per capita da cidade foi de R$ 23.041,70. Entre as capitais, Vitória foi ultrapassada por Brasília e agora ocupa a 2ª posição em todo o país. Itapemirim na 24ª posição e Aracruz na 41ª são as outras cidades capixabas entre os 50 municípios brasileiros com o maior PIB per capita do Brasil. Agora, mudando de assunto, a Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a Lei de Promoções de Oficiais Combatentes e Especialistas da Polícia Militar. Com a nova legislação, o principal critério para a promoção passou a ser a meritocracia e não mais a antiguidade. A lei foi sancionada neste ano pelo governador Paulo Artung após o fim da greve da PM e, segundo a associação, a lei foi uma retaliação à greve e tem critérios totalmente subjetivos. A ação foi recebida nesta quarta-feira
e não há previsão para ser julgada. Agora, Adriana, a Polícia Civil está pedindo a ajuda da população para identificar os bandidos que estão assaltando os ônibus da Grande Vitória. A Delegacia de Crimes contra o Transporte de Passageiros divulgou 2 vídeos de assaltos. Vamos ver, olha só, um dos crimes aconteceu na noite do último dia 1º de dezembro, na linha 580, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. O homem alto, magro, de calça e blusa de mangas compridas e boné, entra no ônibus, saca uma arma e assalta os passageiros. Depois, ele rouba todo o dinheiro do caixa e desce do coletivo. O segundo crime aconteceu no dia 10 de novembro, na linha 829, no bairro Central Carapina, na Serra. O homem armado vai direto ao caixa e rouba todo o dinheiro do ônibus. Depois, assalta os passageiros. Perceba que a todo momento o assaltante usa a arma para ameaçar o cobrador e também os passageiros. O suspeito usa um alargador na orelha. A Polícia Civil pede que quem tiver informações sobre os suspeitos que denuncie por meio do Disque Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos. Adriana. Obrigada, Sérgio. Bom, a chuva dos últimos dias voltou a preocupar os capixabas e o alerta de temporal continua. Quem tem as informações pra gente é o Rodrigo Schroeder. Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. A chuva tem se tornado rotina na vida dos capixabas e para saber da previsão para os próximos dias, eu converso agora com o meteorologista Ivaniel Forumaia, ele é aqui do Icapé. Ivaniel, tem uma previsão de hoje para amanhã, um alerta de chuva, não é isso? Mais forte? Boa noite a todos. Tem sim. A região norte, principalmente o noroeste do estado, boa parte do nordeste capixaba, tem passado aí pelas últimas horas por chuvas fortes, né, em alguns momentos. Essa chuva ela é causada por um sistema chamado zona de convergência de umidade. Esse sistema ele já atuou, né, há semanas atrás aqui no estado, no final de novembro para dezembro. Ele tem causado, né, volumes bem significativos em todo o Espírito Santo. Esse dezembro tem sido um dezembro mais chuvoso, né, do que se a gente comparar com os últimos anos. O que acontece? Esse sistema, né, que está provocando chuva, ele é muito comum nessa época do ano e ele deixou de atuar pelo menos nos últimos 2 dezembros, né, nos últimos 2 anos, pelo menos. Houveram poucas formações de zonas de convergência de umidade. Esse é o principal sistema que traz a chuva que o capixaba precisa, né, nessa época do ano. O final de outubro, novembro, né, o início do verão, em dezembro, ele é marcado pela presença desse sistema que traz chuvas aí de grandezas volumosas aí para boa parte do estado. E esse ano o sistema está, né, com uma cara, né, com um jeito de que está dentro da sua normalidade, né? Dentro da previsão climática que o Incapé elaborou no final do mês passado, apontava chuva dentro do normal, na maioria das regiões, mas algumas partes do estado, principalmente a faixa litorânea, deveria ficar com chuvas acima do normal, como nós já estamos evidenciando aí em alguns municípios do estado. Tem um horário que chove mais, um horário do dia que chove mais dentro desse sistema? Tem sim. A zona de convergência ela deixa o tempo bastante encoberto, praticamente todo dia, com algumas aberturas de sol em alguns momentos, e por conta dessas aberturas a Terra recebe mais energia, né, durante o período diurno e favorece chuvas mais torrenciais, mais fortes, principalmente entre o final da tarde e o início da noite e ao longo da madrugada e o início da manhã. Na maior parte do dia, a chuva fica, né, de maneira intermitente, uma chuva um pouco mais fraca, mas é entre a madrugada e o início da manhã e o final da tarde e noite que a chuva tem se mostrado e ela se mostra, né, de uma maneira um pouco mais forte. A gente está a 11 dias, né, do Natal e falta um pouquinho também para o Ano Novo. Já tem alguma previsão para essas datas que a gente fica esperando aí nesse mês? É um pouco cedo para falar, né, de previsão para o Natal. O capixaba tem uma expectativa muito grande de que não chova, né, no Natal e no Ano Novo, mas para a meteorologia, como o tempo ele muda e muda repentinamente, de um dia para o outro você tem a formação de uma nuvem, né, que pode causar chuva. Em outro momento, né, a modelagem meteorológica ela aponta já a ausência de chuva em algumas regiões, como a região sul, nesse momento
está sobre um panorama meteorológico de poucas nuvens, sem chuva, mas a região norte está com chuva. Então, a gente precisa avaliar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de critério, né? Quanto mais próximo dessa data, né, do Natal, né, e do Ano Novo, a gente consegue dar com um pouco mais de certeza, né, a previsão do tempo para esse período festivo aqui no estado. Vou fazer uma última pergunta. Você falou das regiões. A chuva tem caído de forma uniforme pelo estado ou está localizado? Como é que está a chuva aqui no estado, de um modo geral? Bom, tem chovido em todo o Espírito Santo, né? Nós passamos aí por meses, né, até anos, né, sem cair chuva, né, significativa em todo o estado. A região serrana, né, e a faixa litorânea tem chovido bastante. A chuva não tem sido distribuída de forma igual. Muitos municípios que passaram aí, principalmente a parte do noroeste, extremo norte do estado, passaram meses sem receber chuva, estão recebendo a chuva agora nesse mês, né? Isso tem abastecido, né, as represas, né, os córregos, quem tem represamento de água tem enchido, né, esse sistema. Isso tem favorecido, né? Em compensação, em outras regiões não tem chovido tanto, né? Eu estive recentemente na região sul, né, visitando uma área experimental do Incapé, e lá não tem chovido tanto, apesar que quilômetros aqui, mais próximo do litoral, tem chovido um pouco mais. Mas, de uma maneira geral, tem chovido, essa chuva tem contribuído, né, para o restabelecimento, né, das lavouras, né, já começa a ficar um pouco mais verde, e a gente espera que essa chuva continue, né, apesar de atrapalhar, né, de trazer alguns transtornos, né, principalmente nas grandes cidades, e começa a aparecer, né, alguns problemas de ordem, né, estrutural em alguma parte, mas de uma maneira geral a chuva tem sido benéfica para o estado, apesar de não ter caído de forma homogênea, né? Existe um risco, né, em que a Defesa Civil trabalha, né, e atua, né, de uma maneira, né, em dar resposta para essas áreas onde há o risco de escorregamento, né, como nós temos essa área de atenção, né, que fica situada ali no extremo norte do estado, por conta desse acumulado que caiu nas últimas 24 horas, que já superou os 40 milímetros na região de São Mateus, Jaguaré e boa parte da região de Linhares. Agradeço todas as informações, Ivaniel. Muito obrigado, o Incapé está à disposição, e para maiores informações vocês podem visitar o site do Incapé, meteorologia.incapé.es.gov.br. Adriana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Rodrigo. Nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre as lojas colaborativas, um novo modelo de negócio que está atraindo muita gente. Agora são 6h17, nós temos aí imagens ao vivo da reta do aeroporto, trânsito intenso, a gente vê ali um acidente no sentido Vitória, então o trânsito está praticamente parado ali na reta do aeroporto, você que está passando por essa região aí, muita atenção. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Estamos de volta com o link, agora nós vamos para o resultado da nossa enquete. Um projeto de lei que tramita no Senado pode tornar obrigatório o registro em áudio e vídeo das abordagens da polícia a suspeitos e ações que exijam aí a força policial. Então nós perguntamos se você é a favor dessa gravação, né, que as abordagens da polícia sejam gravadas. Vamos ver com a Manu aqui como é que ficou o resultado da nossa enquete. E aí, Manu? É, Adriana, 80% dos nossos internautas votaram que sim, concordam com a filmagem das abordagens. E a gente tem aqui algumas opiniões. O Edson Mendes, de São Mateus, diz que apoia a gravação porque vai dar mais transparência às ações dos policiais. O Brian, de Novo Horizonte, na Serra, também concorda que as ações sejam filmadas e ele acha que a iniciativa vai evitar casos de abuso de poder durante as ações. E o Brás, de Novo Horizonte, também diz que concorda, ele diz que é bom esclarecer que as abordagens que sejam filmadas, né, vão garantir aí mais transparência e vai ser bom tanto para a polícia quanto para a população. Lembrando que o projeto aí está tramitando no Senado e se ele for aprovado, essas imagens precisam ser guardadas durante 5 anos. E aí, Manu, o que você destaca para a gente hoje de notícia lá do portal? Pois é, Adriana, a gente traz em destaque que a chuva não tem causado estragos só aqui no estado. No sul da Bahia, parte da pista na BR-101 Sul cedeu entre as cidades de Itamaraju e Itabela no final da tarde. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, choveu muito na região nos últimos 3 dias
e o asfalto no trecho do quilômetro 801, que fica na entrada da cidade de Itabela, não suportou. A PRF interditou o trecho agora à noite e homens do Departamento Nacional de Obras Terrestres, o DENIT, já estão tentando reparar o local. Mais detalhes você confere lá no portal R5. Quem estiver aí viajando, pensando em viajar, né, para o sul da Bahia, tem que ficar atento. Se tiver com a viagem marcada para o sul da Bahia, atenção aí, porque nesse momento o trânsito está interrompido por causa do problema aí na BR-101 provocado pela chuva. E não tem atalho, segundo a PRF. A notícia completa lá no nosso site, não é isso, Manu? E o governador Paulo Artung sancionou hoje um projeto de lei que permite que os municípios capixabas possam utilizar recursos do Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais para o pagamento de despesas correntes, como folha de pagamento de servidores, por exemplo. O documento foi assinado na presença dos gestores municipais durante um almoço no Palácio Anchieta, aqui em Vitória. E a iniciativa, Adriana, vai dar um alívio financeiro aí aos municípios que sofreram durante os últimos 2 anos com a recessão da economia, né, e a baixa arrecadação. Os detalhes também você confere lá no portal R5. E outra notícia que a gente traz aqui também, Adriana, é que a Polícia Rodoviária Federal prendeu um motorista de carreta na BR-101 em Itapemirim, lá no sul do estado. Ele transportava 1.500 comprimidos de arrebite. Ele foi detido durante uma fiscalização na unidade operacional da PRF, ali na localidade de Safra, e a droga estava escondida num fundo falso de carroceria. Ele vai responder por tráfico de drogas. Infelizmente, esses casos estão cada vez mais comuns aqui nas BRs capixabas do Brasil todo. Nós já falamos sobre os perigos, nós já mostramos aqui no link as consequências, inclusive um daqueles acidentes gravíssimos que aconteceram esse ano. A suspeita é de que o motorista tenha usado o arrebite para dirigir, então a gente sabe do risco, sabe do perigo. É um absurdo você ver um caminhoneiro, um profissional, né, Manu? Um profissional vendendo esse tipo de produto, é um absurdo. Pois é, os detalhes também lá no portal R5. E pra gente terminar, Adriana, olha só essas imagens. Uma menininha viralizou na internet hoje, ela estava participando de uma apresentação de Natal numa igreja nos Estados Unidos e ela gostou tanto do menino Jesus que figurava ali na cena que não queria largar o menino Jesus. Olha só as imagens, ela participava ali da encenação do nascimento de Cristo. E as imagens, essas imagens aí correram o mundo, né? E o menino Jesus era uma boneca, um boneco, e ela se encantou pelo boneco e atrapalhou o teatrinho todo. Atrapalhou tudo. Mas foram lindas as imagens. Manu, te confesso que eu já assisti esse vídeo hoje pelo menos umas 5 vezes e toda vez que eu assisto eu não consigo parar de rir porque é da inocência da criança. Ela vai lá e pega como se estivesse brincando. Não está preocupada se está atrapalhando ali o teatro da igreja, o negócio é ser feliz mesmo. Que vale ao espírito de Natal, né? Isso aí. Se você não viu o vídeo, vai lá no nosso site, assiste, que eu tenho certeza que vai te fazer bem hoje também. Você vai dar boas risadas. Pois é. Tá certo, Manu. Obrigada. Obrigada, Adriana. Bom, e um novo modelo de negócio tem ajudado pequenos empresários a vender seus produtos. São as lojas colaborativas, um jeito de empreender sem muito investimento. Olha só. Imagine produzir mercadorias e vender numa loja sem a necessidade de ter funcionários e de arcar sozinho com todos os gastos que um negócio comum necessita. Isso é possível graças ao surgimento de lojas colaborativas. Você compartilha espaço, compartilha despesas de impostos, de aluguel, de funcionários. Então, o produto final ele acaba saindo de forma com preço muito mais atrativo para o consumidor, né? E acaba tendo uma demanda maior de mercado. É bem vantajoso esse tipo de economia colaborativa, né? Essa loja aqui no centro de Vitória foi a primeira do estado e surgiu para que pequenas empresárias pudessem vender seus produtos com investimento menor. A loja colaborativa do Instituto das Pretas existe há 2 anos. Aqui, as mais de 10 empreendedoras pagam uma taxa mensal bem abaixo do mercado para deixar seus produtos à venda. A única coisa que é retirada é taxa de cartão de crédito, que é 5%, e o valor do aluguel mesmo. E todo o restante é retornado para o próprio afroempreendedor, né? No caso, para as empreendedoras que estão aqui dentro, que são mulheres, que fazem N coisas, desde acessórios para cabelo, brinco, maquiagem, roupas. Quem quiser também pode usar o espaço para estudar, trocar experiências e aprendizado. Quando uma pessoa ela chega aqui, ela tem um leque de opções, né? Desde comprar até chegar a conversar sobre o assunto mais íntimo que ela tem e sair daqui mais fortalecida, né? Com a autoestima muito melhor. Além da economia de dinheiro que o pequeno empresário tem se unindo numa loja colaborativa, ele passa a ter também mais tempo para produzir.
quando você tem a loja colaborativa, ou elas têm funcionários treinados próprios para vender, que muitas vezes é o ideal, ou então os produtores se revezam, né, fazendo uma escala, que isso também facilita a vida de todo mundo. E se você ficou entusiasmado com as vantagens deste modelo de negócio, preste atenção nessas dicas. Essa é uma grande oportunidade para eles, mas eles têm que entender que a loja colaborativa é uma atividade comercial como outra qualquer. Então, tem que ter planejamento, tem que se observar se o ponto é compatível com o tipo de produto que ele quer vender, tem que observar se o público que passa naquele lugar tem fluxo suficiente e se o público que passa ali está dentro do público que ele quer atingir. Ele tem que identificar também quais os outros produtos que estarão neste espaço, porque os produtos, eles têm que ter uma sintonia entre eles têm que contar a mesma história. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões aqui do estado. Então não saia daí. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Nós estamos de volta com o nosso link, agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta quinta-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. O Natal se aproxima e o movimento no comércio aqui de Colatina aumenta gradativamente. A expectativa é de que a partir da semana que vem, quando é paga a segunda parcela do 13º salário aos trabalhadores, esse fluxo de consumidores cresça ainda mais. E pensando nisso, a Polícia Militar, com o aval da CDL local, colocará em prática um esquema especial de segurança a partir da próxima segunda-feira. Aproxima-se a data mais esperada pelo comércio, o Natal. Por onde se passa, o que se vê são vitrines enfeitadas e ruas coloridas pelos adereços natalinos. Tudo para entrar no clima de fim de ano. A CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, espera que mesmo diante da crise, o aumento das vendas fique em torno de 5% em relação ao ano passado. A sacola na mão dos consumidores é um bom presságio. A gente está muito animado, esperamos que vai ser bem melhor do que o ano passado. O clima na cidade está gostoso, né? A cidade está iluminada, está um clima bacana. E a expectativa é boa porque houve uma reação nesse último trimestre e isso nos empolga. Então faz que a gente acredite que vai ser um Natal muito positivo, como eu disse, melhor que o ano passado. Com mais gente nas ruas, mais dinheiro também vai circular automaticamente. E visando garantir uma maior segurança dos consumidores aqui em Colatina, o 8º Batalhão da Polícia Militar já montou um esquema que será colocado em prática já a partir de segunda-feira, dia 18, aumentando o efetivo de policiais nas ruas. O Tenente Dancas, oficial do 8º Batalhão, é um dos responsáveis por montar esse esquema que vai aumentar a segurança das pessoas nas áreas comerciais de Colatina. Segundo ele, várias equipes serão disponibilizadas para esse trabalho. Como todos os anos a gente tem a Operação Natal, esse ano não vai ser diferente. A partir do dia 18 de dezembro a gente vai ter um reforço no nosso policiamento, principalmente nas áreas comerciais. Então teremos um reforço de bicicletas, policiais a pé, viaturas, motocicletas, Força Tática também vai estar atuando muito nesse preventivo no centro. Com mais dinheiro circulando, os cuidados devem ser redobrados. Mesmo com o aumento do efetivo de PMs nas ruas, é bom todos se precaverem. Devido ao grande fluxo de pessoas, é necessário que as pessoas que vão estar fazendo as suas compras tenham mais atenção aos seus objetos. Então, vai fazer uma compra, não deixar a bolsa num canto, de lado, sempre ficar de olho, evitar andar com bolsa nas costas. No celular, evitar ficar desatento no WhatsApp, para poder evitar que alguém possa passar e tomar esse celular, sair correndo. E, na medida do possível, evitar também ostentar joias, coisas que possam atrair algum tipo de delito. Muitos furtos acontecem muitas vezes por descuido, né, do consumidor. Então a gente sempre alerta o consumidor, principalmente a sua bolsa, o celular,
manter sempre próximo, evitar esse descuido, que é nesses momentos que você pode ser surpreendido e ser furtado. Então, vai ter a polícia, mas é importante que o consumidor fique com seus pertences sempre em posse, próximo dele, para evitar essa dor de cabeça que ninguém quer. A CDL e a Polícia Militar estão unidas para proporcionar aos consumidores compras tranquilas e seguras nesse Natal. Eles estarão aí e, se precisar, é só acionar. Através de todos os canais aí de atendimento, 190, os próprios policiais que estão nas ruas e o nosso atendimento no próprio batalhão, a gente vai estar à disposição da população. Confirmando então, a partir de segunda-feira, esquema especial de policiamento nas ruas. Como já é normal acontecer, o comércio funciona em horário diferenciado devido às festas de fim de ano. E ontem, após convenção coletiva de trabalho, os sindicomerciários e os sindilojistas aqui de Colatina entraram em um acordo para definir o horário especial. Confira agora como vai funcionar o comércio nos próximos dias aqui em Colatina. O horário especial de Natal já é tradição e foi divulgado o acordo firmado entre comerciários e lojistas definindo o funcionamento do comércio em período estendido nos dias que antecedem o feriado. A partir da próxima quarta-feira, 20 de dezembro, as lojas abrem às 8 horas da manhã e só fecham as portas às 8 horas da noite. O horário é válido para quarta, quinta e sexta-feira da semana que vem. Já no sábado, 23 de dezembro, o comércio funciona de 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde. No domingo também tem expediente, das 9 horas da manhã até às 4 horas da tarde. A novidade deste ano é que o comércio vai abrir as portas também no domingo, que é véspera de Natal. Mais uma oportunidade para os consumidores e também para os lojistas, que pretendem vender mais, compensando assim os períodos de baixa no comércio devido à crise. Então o horário vem ajudar esse consumidor para vir com mais calma à rua, com mais tranquilidade, acompanhar talvez sua esposa, seu filho, para escolher um presente mais adequado para essa família. Então, já que o comércio hoje, a expectativa hoje é muito boa com relação ao comércio, então a gente está dando essa facilidade de comodidade para esse dia de compra. E o comércio tem tudo para, nesse mês de dezembro, recuperar um pouco daquilo que nós passamos durante o ano, que foi um ano de baixa. A chuva está aí, só vem ajudar, então isso é muito importante para o comércio de Colatina. O horário estendido facilita e agrada a população, principalmente aqueles que preferem deixar a compra para a última hora. Eu compro com antecedência, mas eu tenho em casa pessoas que deixam na última hora. Chegou ali a última hora, tenho que comprar e sai para... Por isso que eu digo que é uma coisa boa. Para a pessoa ter a oportunidade de chegar no domingo, nessa correria, no domingo vem com mais tranquilidade, vai poder escolher melhor. Eu acho ótimo, né? Porque muita gente, assim, sai do trabalho tarde, às vezes não tem como, né? Não tem tempo. Eu acho que vale a pena. E os consumidores devem ficar atentos também para o dia seguinte ao Natal. No dia 26, o comércio funciona somente em meio período. Já que o comerciário vai trabalhar, vai estender o horário dele normal, nada mais justo do que dar esse dia de folga. Ele vai trabalhar no dia 24, que antecede, então ele vai trabalhar, tem uma carga horária meio pesada. Então a gente vai dar no dia 26, o comércio vai começar a funcionar a meio-dia. Confirmando então, na próxima semana, quarta, quinta e sexta-feira, o comércio abre às 8 da manhã e fecha às 8 horas da noite. No sábado, abre às 8 da manhã e fecha às 18 horas. Domingo, dia 24, também vai funcionar de 9 da manhã até às 4 da tarde. Segunda-feira, feriado, não abre. Na terça-feira, dia 26, o comércio de Colatina só reabre após o meio-dia. Essas são as informações aqui da Princesa do Norte Capixaba. Vamos agora ao município de Linhares. Moradores da comunidade de Japira, no interior aqui de Linhares, organizaram uma campanha de arrecadação de roupas, alimentos e brinquedos que deverão ser doados para famílias carentes do nosso município. Bom, eles escolheram a Rede Sim Linhares para intermediar a distribuição desses donativos.
Os donativos chegaram à sede da Rede Sim no início desta semana e já foram repassados para uma entidade que atende a pessoas carentes do município de Linhares, que vai fazer a distribuição. A ideia de fazer a arrecadação das roupas, calçados e alimentos foi da comunidade de Japira, que fica no interior de Linhares. A escolha pela Rede Sim para intermediar a doação do material não foi por acaso. A emissora tem tradição em promover campanhas desse tipo ao longo do ano. Nesta quarta-feira, os donativos foram encaminhados para a sede do Grupo Espírita Joana d'Arc, que funciona no centro da cidade. A entidade presta auxílio a centenas de famílias carentes e topou o desafio de fazer essa distribuição. Todo ano nós atendemos pessoas de diversas formas, desde encaminhamento para a compra de medicamento, roupa, alimentos. Então, assim, agora é a hora da gente trabalhar assim dobrado, fazer mutirão para fazer as cestas, para encaminhar pessoas que a gente já tem um cadastro. Um material que chegou em boa hora, né? Chegou em boa hora, sim. Nós estávamos, tanto os alimentos, a gente estava pensando, meu Deus, são muitas famílias da carência de alimentos, de repente a gente ouve dizer que ia chegar. Chegou em boa hora, sim, graças a Deus. O trabalho agora será o de separar item por item para iniciar a entrega às famílias. A vice-presidente do grupo diz que a crise econômica agravou as condições de vulnerabilidade de muita gente que precisa de ajuda. Todas as quartas-feiras a casa fica aberta para receber, tá? E as pessoas podem vir conversar conosco para saber como é que funciona, a quem a gente ajuda, nós estamos sempre prontos. Tem muita gente na nossa cidade ainda precisando desse suporte, desse apoio, né? Nossa, principalmente depois dessa crise aí, desse desemprego, dessa falta de infraestrutura geral, as pessoas estão em desespero, porque as pessoas que trabalhavam estão em casa, doentes muitas vezes, depressivas e precisando de um amparo inicial para poder prosseguir a busca pelo trabalho. Bom, nós aqui da Rede Sim agradecemos aí a comunidade de Japira, né, por essa mobilização, pela iniciativa e esperamos que esses donativos sirvam para aliviar as dificuldades de muitas famílias. Olá, boa noite. Nos destaques de São Mateus do Link Espírito Santo, o lançamento do livro O Sabiá e Eu, uma homenagem do escritor Maciel de Aguiar a Rubem Braga. Maciel está há 49 anos na literatura, nasceu em Conceição da Barra no ano de 1952 e começou a escrever muito cedo, aos 13 anos, mas no início não recebeu incentivo do pai, que era militar. Eu disse que queria ser poeta e escritor. Aí ele olhou, pensou, meu pai havia sido marinheiro, né? Teve na Segunda Guerra Mundial, depois veio ser comerciante. Aí falei assim, olha, poeta é até possível, porque o que tem de poeta ruim aí e um a mais não vai fazer diferença nenhuma. Agora, escritor, que tipo de escritor você quer ser? Eu havia lido O Conde e o Passarinho, que é um livro do Rubem Braga, um livro de crônicas. Aí eu falei assim, eu quero ser cronista. Aí ele falou assim, bom, aí você é melhor arrumar outra profissão, arranjar outra coisa a fazer na vida, porque você não vai conseguir escrever crônicas, porque já existe Rubem Braga. E Rubem Braga não deixou mais oportunidade para ninguém, é o Pelé da crônica. Mas eu insisti, né? Não escolhi outra coisa. Sempre quis trabalhar, ser jornalista, ser escritor. Os que me conhecem, os meus contemporâneos, sabem disso desde a mais tenra idade, né? E meu pai fez uma carta para entregar a Rubem Braga. Em 1968, ele fez a carta. Aí deixei a carta no edifício onde ele morava, na Barão da Torre, em Ipanema, morava na cobertura, que era considerada a Fazenda do Ar. Ele transformou a cobertura numa fazenda. Para minha surpresa, uma semana após, ele havia feito uma apresentação para eu me apresentar no Globo, no jornal o Globo, que era um grande jornal, como é até hoje. Bom, aí começou a nossa amizade. O livro O Sabiá e Eu é um sucesso de vendas. O primeiro lançamento foi feito em julho, em Cachoeira Itapemirim, na Casa dos Braga, a casa onde ele viveu, né? Que é um livro Sabiá e Eu, um livro sobre Rubem Braga, que era considerado o sabiá da crônica, né? Não era uma pessoa tão razoável na relação humana, né? na relação sociológica,
mas era um especialista na arte de escrever. Foi quem criou o padrão de eficiência do jornalismo da Globo, foi criado por Rubem Braga. Então, fiz o lançamento, depois em outros lugares, em várias cidades e tal. O livro se tornou um sucesso razoável, e ali aí há outros livros também que eu tenho, né, e que me dá um enorme prazer de fazer aquilo que eu gosto. Aí os matenhenses começam, pô, está lançando em Cachoeiro, no Espírito Santo lançamos em Vila Velha, Guarapari, Rio de Janeiro, São Paulo, não lança em São Mateus. E eu aceitei esse desafio de... Você sabe que santo de casa não faz milagre, né? Não estou querendo fazer milagre, não, mas acho que está na hora de começar a voltar para a terra, né? Estou cuidando dos netinhos, escrever outros livros e viver em paz com minha consciência, e viver na minha terra é muito bom. O lançamento do livro Sabiá e Eu acontece neste sábado no CEP, Clube dos Empregados da Petrobras, que fica na rodovia Otovarino Duarte Santos, aqui em São Mateus. O evento está marcado para começar às 8 da noite. Compareça, você vai gostar do livro Sabiá e Eu. Eu já tive a oportunidade de ler. Compareça. Mais notícias de São Mateus e região, você acompanha no rsim.com.br. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo. Em Rio Novo do Sul, aqui no sul do estado, a população está em alerta. Isso depois do que macacos apareceram mortos bem no centro da cidade. E por conta disso, a vacinação contra a febre amarela está sendo intensificada. Rio Novo é uma daquelas cidades pitorescas com ar de interior. É cercada por muito verde e por aqui não se fala em outro assunto a não ser sobre os macacos encontrados mortos na última semana. A gente ouviu sim falar a morte de uns macacos aqui. Só que falaram que podia ser a febre amarela ou então, mas também falaram de envenenamento, né? O pessoal, eu não sei certo, foi o que eu ouvi falar por aqui. Apareceu 8 macacos mortos, só que a gente não sabe por quê, né? E a senhora fica preocupada com a situação? Com certeza, né? A gente não sabe ainda qual é a causa, né? O pessoal está comentando que acharam uns macaquinhos mortos por aí, né? Os moradores estão apreensivos, pois já passaram por essa preocupação no começo do ano. Rio Novo do Sul é um dos municípios que tem a recomendação para atenção quando o assunto é febre amarela. Isso porque no início do ano vários animais apareceram mortos na cidade. Desses animais mortos, alguns foram mandados para análise e 3 deram positivo para a doença. E agora, na semana passada, 8 animais apareceram mortos no quintal desse condomínio aqui no centro da cidade. Um que não estava em estado de decomposição foi mandado para análise. Os resultados demoram cerca de 30 dias. Agora, com a suspeita, né, de novas mortes por febre amarela, que ainda não foram confirmadas, tá? Nós estamos fazendo uma nova varredura no município para identificar as pessoas que ainda não foram vacinadas no primeiro momento. Segundo a secretária de Saúde do município, durante os problemas com a doença no início do ano, só conseguiram vacinar pouco mais de 70% da população. Por isso, agora uma varredura está sendo feita de porta em porta para verificar os cartões de vacina, pois ainda existe resistência por uma parte da população. O foco está grande na cidade, né? Principalmente a gente que é de fora, a gente fica mais apavorado, mas vai dar tudo certo. A gente se previne, né? Mas tem muitas pessoas que têm medo da vacina. Por quê, dona? Porque diz que dói muito, outros dão febre, mas eu não dei nada disso. Eu fico tranquila, que eu já tomei a vacina, né? Mas tem gente que não liga, né? Não nada, né? O carro de som circula durante todo o dia pela cidade e convida todos os moradores que ainda não se vacinaram, porque o certo mesmo é a prevenção. A vacinação está acontecendo no ambulatório municipal aqui de Rio Novo, de 7 da manhã às 4 da tarde, durante esse período de intensificação. É importante, além de trazer os documentos, trazer o cartão do SUS e também o cartão de vacina. E olha só, é de suma importância a gente se prevenir.
Bom, pois é, vocês viram aí que é super importante a gente fazer essa prevenção. E reforçando o pedido da Secretaria de Saúde de Rio Novo do Sul, é bom que a população que ainda não se vacinou procure a unidade de saúde. Bem, de Cachoeiro de Itapemirim, voltamos à Vitória. Bom, com essas notícias a gente encerra o nosso link de hoje. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.